Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Integração de Sistemas de Armazenamento de Energia no Sistema Elétrico. Nosso objetivo hoje é discutir sobre as estimações de estados ou de status das baterias. Nessa aula nós vamos discutir o que são essas variáveis de estado, ou de status da bateria, discutir algumas metodologias aí, de estimação de estados e alguma discussão relacionada a esses aspectos aí. Então vamos começar então, pessoal. Primeira coisa é que a todo momento a gente está falando do estado de carga da bateria, Então o estado de carga, ele vai medir para a gente ali a carga que está sendo armazenada dentro da nossa bateria. E no final do dia, é basicamente uma integral da corrente elétrica. O que eu gostaria de convencer vocês é que o estado de carga ele não é o bastante, para quem quer prever, por exemplo, a capacidade de energia ou a capacidade de potência da bateria. Isso porque quando a gente pega uma curva de tensão, corrente ou da tensão da bateria em função do estado de carga, a gente vai observar uma variação muito grande, da tensão da nossa bateria. Na verdade, em algumas químicas, ela pode variar em até 25%, 30%, Isso quer dizer que a potência instantânea que a gente consegue fornecer, ela varia. Outra informação interessante é que a quantidade de energia que a bateria armazena nessa faixa aqui, ela é menor do que a quantidade de energia que você armazena quando a bateria está carregada. Então imagine, por exemplo, um veículo elétrico que tem que deslocar de um ponto para o outro. A gente tem informação do estado de carga, não dá informação para a gente do alcance do veículo. Porque à medida que a bateria vai descarregando, a gente vai ter menos energia disponível. Então é como se a primeira metade do tanque ela fosse maior do que a segunda metade, entre aspas. E por esse motivo, a gente necessita de outras métricas ou outros estados da bateria, para a gente conseguir ter informações mais precisas. Ok. Dessa forma, se a gente olhar na literatura, a gente vai perceber que nos sistemas mais clássicos, inicialmente o pessoal começou a trabalhar com o estado de carga e com o estado de saúde da bateria, que indica para a gente vai perceber que vai indicar o indicador aí, por exemplo, de vida útil ou o que está sobrando aí de vida útil da nossa bateria. Mas além disso, nós podemos ter outros estados aqui, esses aqui associados às características elétricas da bateria, que pode ser o estado de potência ou o estado de função da bateria. Essas duas variáveis aqui, elas podem ser obtidas uma em função da outra, Então, tanto o SOP quanto o SOF aqui, eles são estados que permitem calcular ou estimar a quantidade de potência que a nossa bateria é capaz de fornecer. E a gente tem o estado de energia, que vai informar para a gente a quantidade de energia que a gente tem ali armazenada dentro da nossa bateria. A gente também tem os estados não elétricos, Ou são estados aí que a gente relaciona à performance da bateria, Então a gente tem o estado de temperatura, que basicamente seria estimar em tempo real a temperatura da bateria, e tem o estado de segurança da nossa bateria, A gente vai perceber que ele pode ser obtido por uma abordagem mais qualitativa ou por uma abordagem quantitativa. Então a gente vai discutir um pouco sobre esses camaradas aí. E é importante notar que apesar da gente estar interessado em todos esses estados aqui da nossa bateria, a gente quer saber a quantidade de carga, a gente quer saber a potência ou a energia da nossa bateria, a gente quer saber o tempo de vida dela, a gente quer saber a temperatura e até se ela está numa região de operação segura ou não, a gente só faz, a priori, 3 medições. Então a gente mede tensão na bateria, ou numa célula da bateria, a gente mede corrente, e a gente mede temperatura. E essa temperatura, é lógico que ela é a temperatura externa do sistema. Geralmente você tem um pacote de baterias e você coloca um termopar lá no meio.
isso te dá um número inicial para começar, mas isso não é, por exemplo, a temperatura do ponto mais quente da bateria, né? A conclusão que a gente chega é que todos esses estados eles têm que ser estimados, tá? Para você ter essas informações, tá? E é daí que tem uma grande quantidade de pesquisa em como estimar todos esses estados, utilizando, de fato, poucos recursos computacionais, né? Porque quem vai fazer isso aqui para a gente é o BMS, né? Que é o sistema de monitoramento ali das baterias, né? É o sistema de gestão ali das baterias. E esse sistema ele vai ficar encarregado de fazer todos esses cálculos, né? Então, se a gente puder fazer com menor complexidade, mais simples, mais barato vai ficar esse sistema de gerenciamento, né? Ok. Então, aqui a gente tem uma abordagem bastante interessante, né? Que mostra para a gente, tá? Que a estimação desses diferentes estados, na verdade, elas estão acopladas, tá? Então, isso aqui é uma figura bastante interessante desse artigo aqui, tá? Que é um artigo, está completando aí 2 anos, né? Que ele fala sobre, né, os desafios e as tendências futuras aí, né, da estimação de estados em baterias. Eu recomendo a leitura desse artigo, tá? Então, aqui, o que nós temos, né? Se nós queremos estimar estado de carga, estado de potência ou estado de energia, nós temos que trabalhar com modelos elétricos, tá? Pode ser um modelo eletroquímico, pode ser um modelo baseado em circuito equivalente, mas esses modelos eles vão contemplar as características eletroquímicas da bateria, tá? Para a gente conseguir estimar isso aqui corretamente, a gente vai perceber que, querendo ou não, isso vai ter que estar acoplado com o modelo de envelhecimento, coisa que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Acoplar um modelo de performance, né, com o modelo de envelhecimento da bateria, né, para a gente conseguir estimar os estados com uma maior precisão, né? Então, existe essa realimentação, né? A gente tem degradação dos parâmetros, por exemplo, que afetam a estimativa do estado de carga, estado de potência, estado de energia. E, ao mesmo tempo, nós temos, né, que as variáveis elétricas, por exemplo, o estado de carga. Se a gente trabalhar com estado de carga alto, nós vamos ter determinados fenômenos de degradação, por exemplo, a degradação de calendário, ela vai se tornar importante. E se a gente trabalhar com profundidade de descarga muito grandes, a gente sabe que a nossa degradação causada pela ciclagem ela vai se tornar importante, né? Ok, muito bom. Depois nós também temos, né, um modelo térmico, tá? Então esse modelo térmico, né, ele também vai conversar, né, com esses outros 2 modelos, visto que se a gente tem um envelhecimento, pode ser que nós temos uma maior geração de calor dentro da bateria, e ao mesmo tempo a temperatura aumenta a taxa de envelhecimento. Por outro lado, a gente sabe que esse modelo térmico depende da geração interna de calor da bateria, que querendo ou não é função dos parâmetros elétricos, tá? E a nossa temperatura afeta o nosso modelo elétrico. Então é um sistema bastante complexo, se a gente for parar para imaginar, né? Porque está tudo acoplado, né? E é lógico, em função, né, das variáveis elétricas, tá? Das variáveis térmicas e também do estado de saúde da nossa bateria, a gente tem que ser capaz de definir, né, qual que é o nível ali de segurança, né, se o nosso sistema está apto a operar ou não, se eu tenho que desligar as baterias agora ou não. Então essa seria mais ou menos a estrutura interna, né, de estimação de estados num cenário que nós estamos interessados em todos esses estados, né? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos para algumas definições aqui, só para poder ficar claro, né? Aqui nós temos, né, o estado de carga aqui da nossa bateria. O estado de carga, ele querendo ou não, ele é uma integral da corrente dividido pela capacidade. Aqui no caso nós estamos considerando a capacidade nominal, tá? E uma eficiência aqui, que é eficiência coulombica ou eficiência farádica. Na verdade, essa eficiência aqui, ela está contemplando, né, aquela variação da capacidade da bateria com a temperatura, com o valor da corrente ou com o envelhecimento da bateria. Então, o que nós estamos fazendo é
em vez de utilizar uma capacidade que varia no tempo, eu estou considerando a capacidade nominal. E aqui um fator, né, que mede essa eficiência. Né? Já o estado de potência, né, o que ele lida, né, ele está preocupado com a maior potência que pode ser fornecida pela nossa bateria num determinado intervalo de tempo. Tá? Então, basicamente, nós estaremos relacionados com a corrente máxima que pode ser fornecida por essa bateria e a gente vai estar amarrado com a tensão que a bateria está trabalhando. Tá? Isso é válido tanto para o regime de carga ou descarga. Né? Então, por exemplo, quando a gente dá suporte ao sistema elétrico, é muito importante conseguir absorver, mas também injetar potência. Então, você consegue rejeitar diferentes tipos de perturbação quando você faz isso. Né? E é lógico que a potência traz para a gente qual que é a velocidade com que a gente consegue atuar. Né? Seria a variação de energia no tempo. Né? Então, é uma variável importante conhecer. Né? É lógico que esse estado de potência ele vai ser limitado por algumas características de operação. Então, por exemplo, o estado de carga. Né? Quando o estado de carga cai, a gente vai ter uma redução da tensão e, inevitavelmente, a gente tem uma redução da máxima potência que a gente consegue colocar. E a temperatura também afeta porque existe uma dependência dessa corrente máxima que pode circular pela bateria em função da temperatura, né? Que é limitado pela região de operação segura. Tá? Se você considerar o State of Function, né, o SOF da bateria, ele vai ser um conceito relativamente análogo. Então é uma equação um pouco diferente, mas que também permite ter uma ideia da quantidade de potência que a sua bateria consegue injetar. Ok? Já o estado de energia, né, essa figura que permite compreender o que é esse estado de energia, né, a ideia que nós temos aqui é a gente faz uma integral da curva de potência, tá? Que a nossa bateria é capaz de fornecer. Tá? E no final das contas, a conclusão que nós vamos chegar, né, é que, querendo ou não, a área embaixo da curva aqui da tensão da bateria nos dá uma noção da energia. Tá? Na verdade, ela vai ter unidade, né, de tensão vezes ampere-hora. Então, isso é unidade de energia. Né? E aí, quando a gente faz essa integral, ou seja, se a gente considerar essa variação de carga e essa variação de carga na bateria, vamos supor que é 10% de variação na SOC. A gente consegue perceber que nessa região aqui a gente tem muito mais energia associada do que nessa. Então, se você quer ter um indicativo, por exemplo, né, do nível ali da sua capacidade de prestar um determinado serviço, no caso de um veículo fica bem claro, né, como que a gente consegue, né, qual vai ser a distância máxima que você vai conseguir percorrer, muitas vezes vai estar amarrada à energia, né? Então, a metade inicial do tanque vai acabar ficando maior que a metade final. Essa aqui é a ideia, né? Ok. Aqui a gente tem um exemplo da área de operação segura de uma bateria, né? Que eu mencionei, né? Que, querendo ou não, afeta lá o estado de potência da bateria e outros estados, né? O que a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem um gráfico que relaciona primeiro a corrente com a temperatura, tá? O que a gente nota? Existe uma região limite, que a nossa bateria consegue fornecer uma corrente, tá? Independente da temperatura. Mas à medida que a temperatura aumenta, a gente tem que reduzir esta corrente. Tá? Toda essa região em vermelho aqui é uma região perigosa para a bateria, é uma região onde ela vai tender à falha, geralmente ao thermal runaway, né? A avalanche térmica. Se a gente considerar agora uma margem de segurança, né, nós vamos ter, né, que é essa parte toda em branco, nós vamos ter uma região onde nossa bateria ela é capaz de operar. Ok? E vão existir algumas proteções. Tá? Então vai ter, por exemplo, um fusível aqui que ele vai falhar caso a temperatura atinja um determinado limite. Tá? Não necessariamente um fusível, mas poderia ser um dispositivo que desconecta a bateria, tá? Mas ele deve ser automático. A gente tem uma proteção eletrônica aqui em cima. Então, caso a gente trabalhe com a corrente maior que esse nível, a gente também vai ter essa proteção. Tá? E a gente tem uma região aqui, né? A gente percebe que essa região de operação segura em corrente, ela não é quadrada, tá? Então existe uma limitação aqui adicional que não permite trabalhar com alta corrente limite na temperatura limite, tá?
Então, nós teremos uma outra proteção que vai verificar, né, essa condição para evitar que a nossa bateria opere nessa região aqui. Ó. Então, essa é a região de operação segura típica de uma bateria. Tá? O pessoal que trabalha com bateria de lítio foca muito nisso aqui, porque a bateria de lítio é muito sensível. Tá? Aqui nós temos agora a região de operação segura de tensão em relação à temperatura. Então, novamente, existe uma tensão muito alta, uma tensão muito baixa, onde a gente pode ter a falha da bateria. A gente tem uma limitação de temperatura, novamente, idêntica ou análoga àquela de corrente. Tá? E a gente tem aqui alguns limites de proteção, tá? Tanto para tensão mínima, quanto para proteção máxima, tá? Então, existe aqui uma faixa de proteção que está associada, né? Por exemplo, a própria descarga da bateria. Então, se eu descarregar demais, eu desconecto. E se a gente carregar demais, tá? A gente também tem essa proteção. Então, basicamente, essa seria a ideia, né? Na tensão, a gente acaba trabalhando com a região de operação segura quadrada, tá? Então, você pode ter a tensão máxima com temperatura máxima, tá? No caso da corrente, não. Essa seria mais ou menos a ideia. Agora vamos falar do estado de saúde. O estado de saúde a gente já apresentou nas aulas anteriores, né? Ou a gente pode olhar ele em termos da capacidade, ou a gente pode olhar ele em termos da resistência interna da bateria. Grande questão, se a capacidade cair 20% ou a resistência dobrar, a gente define que a bateria chegou no final da vida dela. A gente também pode definir um conceito análogo, vocês vão encontrar isso na literatura, que é a Remaining Useful Life, essa RUL, né? Que seria basicamente o tanto de vida que sobra, né? Então, quanto que falta para chegar em 20%? Então, essa seria mais ou menos a ideia. Esses indicadores aqui, tem até alguns aparelhos de celular que eles têm esses indicadores, tá? Então, eles mostram qual que é o percentual de vida da sua bateria. E vai ser um eventual indicador de substituição, né? Então, quando esse indicador ele atinge um determinado nível, está na hora aí de substituir suas baterias. O estado de temperatura, nós também já discutimos ele, né, de alguma forma, na nossa aula de modelos térmicos. Então, o estado de temperatura é só um nome bonito para falar que a gente está determinando a temperatura da bateria. Mas muitas vezes eles estão interessados no ponto mais quente, ou seja, na temperatura interna. Então, você tem que usar algum tipo de modelo, né? Aqui no caso a gente tem um modelo com uma resistência, duas resistências térmicas, né? E duas capacitâncias. E a gente usaria esse modelo e os parâmetros térmicos que a gente precisaria ter da bateria para, em função do calor gerado dentro da célula, a gente conseguir determinar qual é a temperatura. Então, poderia ser utilizado esse modelo, né? Até porque se a gente tem um módulo de baterias e a gente mede a temperatura num ponto, a gente não vai ter informação da distribuição de temperatura ao longo do espectro das células. Então, se a gente pega um pacote, né, e tem interesse em saber as diferenças de temperatura entre as células, se a gente não mede isso, a gente tem que dar um jeito de estimar. Essa é mais ou menos a ideia. Ok. Uma definição mais recente aí, pessoal, é esse tal desse estado de segurança, tá? Porque como que isso era feito, né, antes? A bateria atingiu a região de operação segura, está na hora de desligar essa bateria. Tá? Mas à medida que a tecnologia, né, ela vai ganhando mais, a gente vai ganhando mais confiança na tecnologia, né, a gente começa a procurar, né, informações, por exemplo, e se a tensão e a corrente se aproximam, né, da região de operação segura? Eu estou perto da tensão máxima e perto da corrente máxima. Será que essa bateria está na condição segura? Então, para tal, né, o pessoal começou a introduzir, né, uma forma quantitativa de discutir o estado de segurança da bateria. Que eu prefiro dizer, na verdade, que é um status. Né? Ele vai falar para a gente se a nossa bateria está segura ou não. Né? Só que ela deixou de ser um status e passou de ser um estado porque o pessoal começou a trabalhar ela não de forma binária, né, mas sim como uma variável contínua. Tá? Então, qual que é a ideia? Né? Ele vai ser um índice que vai permitir uma tomada de decisão, por exemplo, desligar a bateria ou ligar um ventilador de emergência, por exemplo.
E o desafio é que isso é uma análise multivariável, tá? Então isso aí engloba, né, muitas variáveis diferentes, por exemplo, tensão, corrente, temperatura, estresse mecânico, tá? E como combinar isso tudo num único índice ainda é um desafio, né? Só para vocês entenderem mais ou menos a ideia, né? Ao invés de a gente trabalhar com a bateria na situação está dentro da área de operação segura, não está dentro da área de operação segura, eles definem, por exemplo, uma escala aqui de segurança, aonde a gente tem a região que não está segura, uma região aqui de alarme e uma região aqui que está segura. E eles definem, né, esse dz aqui, seria uma variável, né, que para cada função, né, vamos dizer, tem uma função de abuso em termos de tensão, uma função de abuso em termos de corrente. Né? A gente combinaria, né, essas funções de abuso, né? Existiria um limiar aí, que seria um determinado valor dz. Então, se alguma função atingiu esse valor, a gente está nesse limiar de atenção, né? Se todas as funções atingirem esse valor dz, com certeza nós vamos estar ainda aqui no limite da região aqui de atenção. E se alguma delas escapar dessa região, né, nós vamos ter uma região que não está segura. Então seria um produto, né? E se esse produto ficasse menor, né, do que essa variável dz elevada ao número de estados que eu estou olhando, nós vamos atingir a região insegura. Então, uma forma diferente de quantificar. Para ficar mais claro, né, aqui a gente tem um exemplo de uma função de abuso, tá? Então, por exemplo, nós temos uma função de abuso de tensão. Seria essa em verde aqui, tá? Note que o estado de segurança fica beleza numa determinada faixa, ou seja, eu estou entre a tensão mínima e a tensão máxima. Tá? Mas à medida que eu diminuo a tensão que está nos terminais da bateria, ou à medida que eu aumento a tensão nos terminais da bateria, a gente começa a ter uma operação que não é mais segura. Já em relação à corrente, como é que é a função de abuso da corrente? Você tem uma corrente máxima. Se você estourar essa corrente máxima, a gente começa a trabalhar numa região de operação que não é segura. E se a gente tem, por exemplo, um estresse mecânico, né, por exemplo, na nossa bateria, a gente mede ele de alguma forma, né, à medida que a gente começa a deformar demais a nossa bateria, ela começa a ir para uma situação que não é segura. Então a gente teria essas funções, né, o desafio, lógico, é definir como são essas funções. Talvez definir os limites dela não seja tão difícil, mas como é o decaimento da função é que é a grande dificuldade. E depois combinar, né, esses estresses em uma única função. Então, por exemplo, aqui a gente teria uma combinação, utilizando apenas dois eixos, né? Então a gente tem a tensão da bateria e a temperatura. A gente tem uma região onde a gente tem um estado de segurança aqui igual a 1, então é perfeitamente seguro. À medida que a gente aumenta demais a tensão ou cai demais a tensão, o estado de segurança cai. À medida que a gente aumenta a temperatura, o estado de segurança também cai. Então essa é a ideia aí, né, de definir esse estado aí como uma forma quantitativa. Como eu disse, é algo mais recente, né, algo que iniciou em torno de 2015, 2016, tá? Estado de carga, estado de energia são conceitos bem mais antigos. Mas aqui, por exemplo, nessas referências, vocês podem procurar mais informações relacionadas a esse estado aí de segurança, caso vocês tenham interesse. Vamos agora discutir rapidamente alguns métodos aqui de estimação de carga aqui de baterias, tá? Então, o primeiro método, pessoal, é um método relativamente simples, seria fazer o método da contagem de carga. O que é esse método da contagem de carga? A gente simplesmente integra a corrente. A gente tem a medição da corrente da célula, a gente integra e obtém o estado de carga. Então, essa é a ideia. A gente está assumindo aqui que a capacidade da bateria é conhecida, ou a eficiência coulombica da bateria, né? Então a gente tem a eficiência, a gente tem o estado de carga nominal e a gente tem o dado da eficiência coulombica da bateria para poder calcular o estado de carga. É um método de fácil implementação, né? No sentido que você só precisa de uma medição de corrente e implementar um integrador. Né? Mas ela tem alguns problemas, tá? Primeiro, você precisa saber qual que é o estado de carga inicial. Porque quando você usa um estimador que depende do integrador apenas, né? A gente tem só aquela integral ali,
a gente não vai ter informação, né, do estado inicial, né? Na verdade, seria mais fácil, né, entre aspas, né, a gente estimar, né, de fato, a corrente a partir do estado de carga. Agora, estimar o estado de carga a partir da corrente é um pouco mais complexo, tá? Então, é uma questão interessante aí, né? Porque a gente acaba dependendo dessa integral, tá? E por esse motivo, né, a gente acaba tendo que combinar esse método com algum outro, né, que permita estimar o estado de carga inicial. A gente vai ter um acúmulo de erro também, então se a gente tiver um pequeno offset, por exemplo, na medição, ao longo do tempo, como a gente vai integrar, isso vai eventualmente gerar um erro que vai aumentando no tempo, tá? Então, erros minúsculos, eles podem se tornar erros significativos depois de um longo tempo de operação. Tá? E é um método, então, que a gente tem que tomar cuidado com ele e, principalmente, combinar ele com algum outro método. Um método que ele é muito combinado, e o pessoal que trabalha com bateria de chumbo ácido usa muito isso, é usar a tal da tensão de circuito aberto. Tá? Então, o que nós vamos fazer no final das contas é basear isso aí na relação entre a tensão da bateria e o estado de carga. Então, existe uma relação entre a tensão de circuito aberto da bateria e o estado de carga da bateria. Então, quando a gente inicia o sistema, a gente mede a tensão de circuito aberto, estima qual que é o estado de carga inicial e depois bota o sistema para funcionar e aí você mede a corrente e soma, né, a integral da corrente ao estado de carga inicial. Vantagem, simplicidade, e ele pode ser combinado com esse método que eu discuti anteriormente. Quais que são as limitações, né? Existe uma dependência da tensão de circuito aberto com a temperatura e com o envelhecimento. Então, cada uma dessas curvas, né, está para uma temperatura, então, querendo ou não, a gente precisa, né, corrigir, né, esse efeito da temperatura, né, para a gente estimar o estado de carga com precisão. Note aqui que nós temos uma variação de temperatura de 0 até 40 graus, então aqui de 0 até 40 graus, a gente tem uma variação aqui para a mesma tensão de circuito aberto, tá? Que aqui no caso 3,3 volts, nós temos um estado de carga que pode variar de 35,6% até 57,3%. Então é muito grande essa variação. E por isso que a correção de temperatura é importante. Tá? Outro problema é que esse método ele não é aplicável em algumas químicas. Tá? Então se você pegar, por exemplo, uma bateria, uma química, né, de lítio ferro fosfato, por exemplo, você vai perceber que essa bateria ela tem uma curva muito plana. Então você nota que essa região aqui da curva e essa aqui também são muito planas. Então a sua tensão, tá? Ela é muito parecida, tá? Sua tensão ela é muito parecida para diferentes estados de carga. Então, por exemplo, aqui de 35% até 60%, a gente tem mais ou menos a mesma tensão. Tá? E isso dificulta utilizar esse método, por exemplo, de medição de circuito aberto. Aqui a gente tem uma outra comparação, tá? Que mostra a diferença, por exemplo, com uma bateria de 48 volts aí, né? Para uma bateria de chumbo ácido e para uma bateria de lítio-íon de tensão um pouco maior. Olha que interessante, pessoal. A gente pegando uma variação aqui de 40% de estado de carga, numa bateria de chumbo ácido, você tem 6 volts de variação em 50. Já numa bateria de lítio-íon, a gente tem uma variação de meio volt em 50, 50 e poucos. Isso quer dizer, pessoal, que aqui, se você tiver uma precisão em torno aí de 1%, 2% na medição de tensão, você consegue estimar maravilhosamente o estado de carga. Mas para essa bateria aqui, se você tiver uma precisão ali de 2, 3%, você vai ter um resultado muito medíocre. Porque isso aqui é uma variação muito pequena, isso aqui já é quase 1% da tensão. Então, quando a gente trabalha principalmente com bateria de lítio, tá? Essa estimativa aí, né, de estado de carga, ela é uma tarefa problemática.
E é por isso que tem muita pesquisa em cima desse tema, tá? Então, se a gente perceber, vão existir várias técnicas, tá? Para poderem fazer a estimação desse estado de carga, tá? Então, a gente tem os métodos, por exemplo, que a gente acabou de discutir, que são os métodos clássicos, né? Que eles fazem um cálculo direto. São fáceis de implementar, mas é um pouco difícil ter precisão, né? Por exemplo, você tem que ter a capacidade da bateria, você tem que ter a tensão de circuito aberto da bateria, tá? Então, grande parte da pesquisa, tá? Ela tá aqui embaixo, tá? Existem também as abordagens baseadas em modelo, tá? Então, existem, por exemplo, utilizar modelos eletroquímicos, só que é muito complexo fazer essa grande quantidade de cálculos, né? Equações diferenciais parciais, por exemplo, porque você vai ter que fazer isso no microprocessador, né? E a abordagem do circuito equivalente, interessante, você consegue uma boa precisão, mas você precisa ter os parâmetros bem ajustados, como a gente discutiu nas aulas anteriores. E aí tem grandes pesquisas nessa parte aqui, né, que seriam aquelas abordagens, né, que utilizam, por exemplo, redes neurais ou inteligência artificial para poder fazer essa parte de estimação de estado de carga. Então tem muita pesquisa ainda nesse tópico, todos os dias sai algum trabalho aí nessa linha, tentando melhorar essa característica dos estimadores aí, né? Muito bem. Aqui uma comparação aqui então de todos esses métodos aí, né? Então, os métodos baseados em tensão de circuito aberto e contagem aí de Coulomb, né? Ou contagem de carga, né? Tem que tomar cuidado com a precisão do sensor de corrente, né? Você precisa de um valor de estado de carga inicial. Medir a tensão de circuito aberto, pessoal, tem uma questão interessante, né? Que é o fenômeno de relaxação, tá? Então, quando você deixa a bateria em repouso, tá? Se você pegar uma bateria de chumbo ácido, rapidamente ela atinge, né, o valor dela de regime permanente. Agora, se você pegar uma bateria de lítio e deixar ela em circuito aberto, ela demora em torno de 10 horas para estabilizar a tensão terminal dela, tá? Por algumas reações químicas internas da bateria, tá? E esse tempo que a gente espera é o tempo de relaxação, tá? E se você não utilizar isso, isso vai acabar levando a um erro, tá, da medição de circuito aberto. Existem os modelos baseados, por exemplo, no circuito equivalente, por exemplo, baseado na impedância da bateria, só que é um pouco difícil de fazer em tempo real, né? Você tem que ter um circuito complexo lá implementado, você tem que ter caracterização das baterias, então é bem complexo. Existem as abordagens baseadas em modelo, tá? Essas abordagens baseadas em modelo tem bastante coisa feita nessa direção, né? Então, o que a gente tem? A gente tem o modelo da bateria, a gente tem as medições, né, de tensão corrente e temperatura, né, da bateria real. Com isso, né, a gente compara, né, o resultado da bateria real com o modelo e aí estima, né, os estados da bateria. Claro que a gente precisa de um modelo bom para poder ter um resultado bom, né? Mas são abordagens aí que são bastante populares, você vê muitos trabalhos aí direcionados nessa direção. E a gente tem a parte de redes neurais artificiais, né? A grande questão é que você precisa treinar esses sistemas, né? E é um pouco difícil generalizar, né? Então, com certeza, tem grandes desafios aqui no desenvolvimento desses estimadores. Agora, eu só vou passar rapidamente nessa última parte em alguns métodos para vocês saberem que existe, tá? E depois, caso vocês tenham interesse, né, em se aprofundar em estimação de estados, as referências que eu estou citando aqui ao longo da apresentação são um bom ponto de partida para vocês. Então, por exemplo, para estado de energia, a gente tem diversos métodos também que têm sido propostos, tá? Então, tem a parte do cálculo direto, então a gente integra a potência, ou a gente usa um mapa característico, né? A gente tem um mapa que relaciona a quantidade de energia com a tensão, a corrente e a temperatura da bateria. Então, são métodos aí que poderiam ser utilizados. A gente tem os métodos também adaptativos, né? Que vão utilizar observadores, filtro de Kalman, observadores aí de Lusenberg, e por aí vai.
Então, são métodos também que permitem, né, fazer essa estimativa. E, por fim, nós temos os métodos, por exemplo, baseados em machine learning, redes artificiais. Então, existe muita pesquisa, né, em métodos para poder fazer esses estimadores de energia aí, que vocês vão encontrar na literatura. Para estimador de potência não fica tão diferente. A gente tem, por exemplo, os métodos baseados em mapas característicos, tá? E a gente tem, por exemplo, os modelos baseados, as abordagens baseadas em modelos. Então, por exemplo, as abordagens baseadas no circuito equivalente ou utilizar algum tipo de observador para estimar esse estado de potência da bateria. Então, também tem bastante coisa aí sendo feita. Estado de saúde também, muita coisa sendo feita, então também tem a parte dos modelos físicos. A questão é que tem que desenvolver muitas equações diferenciais parciais. Tem os modelos empíricos, então a gente teria que utilizar aqueles dados lá de modelo de vida útil e inserir isso dentro, né, do sistema de monitoramento das baterias. Esse método aqui é um método bastante interessante, tá? Que ele é um método denominado análise de capacidade incremental, tá? É um método que começou aí em 2015, 2016, tá? Então, ele basicamente olha a derivada da curva de tensão em relação à corrente da bateria. Tá? E isso aí permite, né, detectar ao longo do tempo, né, variações nessa curva, né, a degradação da sua bateria. Então, é um outro método aí interessante, né, que permite aí calcular em tempo real nessa degradação. E existem novamente as abordagens baseadas em inteligência computacional. Tem muita coisa também sendo feita nessa linha. Para os estimadores de temperatura, né? A gente tem algumas coisas que inclusive a gente já discutiu, né? Então a gente tem alguns métodos aqui baseados na medição da impedância térmica. É uma abordagem que tem uma certa complexidade, porque você tem que caracterizar, né, esse sistema. Então dá um pouco de trabalho fazer essa espectroscopia térmica, né, de uma bateria. A mais popular seria essa abordagem baseada em modelo. Então a gente utiliza modelos simplificados, por exemplo, uma resistência térmica, uma capacitância térmica, e com isso a gente tenta estimar, né, a temperatura do ponto quente ali da bateria. Tá? E existe uma abordagem integrada, né, que ela tenta combinar essas duas coisas, tá, para tentar estimar, né, qual vai ser a distribuição, por exemplo, de temperatura ao longo da bateria. Então, uma abordagem também que tem surgido, mas se a gente for falar da mais popular, seria essa model-based aqui. Já no estado de saúde, né, para finalizar aqui, a gente tem uma parte que é qualitativa, então existem algumas organizações, né, que definiram alguns índices de segurança, né, por exemplo, um número variando de 1 até 7, né, e aí você toma a decisão baseado nisso, mas uma tendência é a gente tentar aí, né, para uma abordagem mais quantitativa, né, no sentido de tentar definir as funções ali de risco, né, ou de abuso da nossa bateria, para conseguir fazer, né, esses modelos. Claro que o grande desafio aqui seria obter, né, essas funções aí de abuso para poder definir esse estado de energia, esse estado de segurança. Ok, então qual que é a tendência, tá, pessoal? Só para a gente entender aqui, né, um pouco sobre essa questão, né? Então, o futuro aqui é a gente ter, né, um sistema de monitoramento, né, que ele permita para a gente, né, fazer um monitoramento em tempo real, né, e que talvez tenha um pouco de inteligência computacional inserido, né, e que vai permitir fazer um diagnóstico de falha, fazer a estimação dos estados, né, de forma acoplada, né, ou seja, considerando, né, a conexão, né, entre esses estados da bateria. Uma abordagem em diferentes escalas, né, então seja para o sistema de forma global, seja para um rack, né, ou seja para uma única célula, né. E claro que isso também vai permitir, aí, né, vai estar associado a um projeto robusto ali, né, do sistema. A gente vai ter que ter bons modelos para poder estimar isso, né. E aí a gente tem aqui, né, algumas tendências, né. Então a gente tem essa abordagem de segurança, a escalabilidade, como eu mencionei, ter vários estados associados, ter diferentes algoritmos, né,
e poder, né, associar isso, né, com, por exemplo, um aprendizado inteligente aí do nosso sistema de monitoramento, né? E é claro, né, a gente também pode utilizar metodologias avançadas para poder estimar os estados. Aqui a gente tem um exemplo, né? A gente utilizar, por exemplo, sinais de alta frequência, né, para poder estimar o estado de carga, né? Então, existem diversas ideias que podem ser integradas aí no futuro, né, para melhorar, né, e cada vez mais ter mais estados aí, mais informação relacionada às baterias, né, para garantir a segurança, né, e maximizar a vida útil do sistema. Para mais informações, pessoal, sugiro que vocês dêem uma olhada nessas referências aqui, tá? Neste ponto, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.